Sozinha não. Esse se tornou meu grito de guerra. Se tornou um estilo de vida, de andar acompanhada. Para quem não tinha uma cultura de andar acompanhada, o processo se tornou muito interessante e trouxe grandes mudanças em minha vida. Hoje, eu não abro mão de ter pessoas que, a partir do relacionamento de discipulado ou de assessoria, caminham mais perto de mim, me ajudando em meus processos e, principalmente, me ajudando a crescer muito. Sozinha, não. Estamos compartilhando, a partir do módulo Eliseu Formando a Próxima Geração, estamos compartilhando o estudo Acompanhamento Pessoal. E nossa perspectiva é olhar a partir de Eliseu e a partir de Paulo, como isso acontece, esse acompanhamento individual. Fique comigo, discipulado na vida. Já é costume do David Cornfield, em nossos encontros de mentoria ou assessoria, ele pedir que ao final da assessoria nós fiquemos em silêncio e cada um de nós anota um ponto alto e um ponto de crescimento do nosso tempo junto, da nossa conversa. E é muito interessante porque com isso nós dois podemos avaliar o quanto foi produtivo, o quanto precisamos mudar em alguma perspectiva ou de nos posicionar ou nos prepararmos melhor. Muito interessante. É uma cultura dele me acompanhar em meu crescimento e eu me comprometer em meu crescimento. Mas também, ao final dos nossos microgrupos de discipulado, nós temos a cultura de ficar em silêncio ao final, ouvindo Deus e compartilhando toques divinos, aquilo que foi muito mais precioso, que Deus mais nos chamou a atenção em nosso encontro de discipulado. E é bem interessante porque com isso nós temos uma cultura de compartilhar, uma cultura de acompanhar e prestar contas um para o outro. Em 2 Reis 6:1-7, nós vamos ter uma situação onde houve um pedido dos discípulos para que Eliseu fosse junto com eles enquanto eles estavam cortando árvores, que era a tarefa, para poder ampliar os cômodos da casa, que com o número de profetas aumentando, a casa se tornou muito pequena. Bendita crise, não é mesmo? Então, eles demonstraram a importância, que queriam que Eliseu fosse junto. Era uma tarefa, era cortar árvores, mas queriam que Eliseu fosse junto. Possivelmente, Eliseu não estava nem cortando árvores com eles, mas estivesse junto. Pedir ajuda é andar na contramão da autossuficiência, porque pedir ajuda expressa a nossa necessidade, o que nós gostaríamos. Eles expressam o desejo, a vontade de que Eliseu estivesse junto. No caso dos discípulos de Eliseu, quando manifestam então esse desejo deles estar junto, é fantástico, porque Eliseu estava ali mesmo não cortando árvores, mas é interessante, porque no acompanhamento, no estar junto com os discípulos, o que acontece? Surge a oportunidade desses discípulos de Eliseu, ali no contexto do dia a dia do trabalho, ter uma experiência de manifestação do poder de Deus, quando o machado de um cai na água e ele grita, ó Senhor, e agora não tenho, como vou reaver o peso caindo, sendo algo possivelmente emprestado e de grande valor, e então Eliseu faz esse machado flutuar. Que experiência eles têm ali? Porque ela acontece no contexto de estar junto, no contexto de acompanhamento. Que bonito isso. Estar junto com pessoas com quem caminhamos em discipulado, em outras tarefas, em outros momentos. Como seria isso? Que oportunidades nós poderíamos ter? A relação, agora que o outro texto que temos de Colossenses 1:3-8 é de Epáfras e Paulo. E a relação de Epáfras e Paulo é outro exemplo de acompanhamento pessoal numa relação de discipulado, e que envolve ali Eliseu, envolve Eliseu e os profetas, mas aqui envolve Paulo, Epáfras e a igreja de Colossenses. Olha só, Paulo descreve Epáfras como um conservo junto com ele, mas Paulo serve a Epáfras e Epáfras serve a igreja de Colossenses. Epáfras tem alguém acima dele para ele ser interdependente em seu acompanhamento, em seu servir à igreja de Colosso.
Assim, Epáfras tem autoridade de Paulo para servir. Isso lá dá respaldo para Epáfras servir na igreja. E o servir de Epáfras é afirmado por Paulo. Mesmo, então, Paulo dizendo, olha, que lembra dos colossenses, agradece por eles, mesmo sem não os ter conhecido ou visitado pessoalmente, mas porque ouve de Epáfras, porque pode acompanhar essa igreja, porque ele acompanha Epáfras, assessora Epáfras, discipula Epáfras. Que processo bonito, não é mesmo? Então, Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, essa epístola, quando ele esteve preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente no ano de 60, 62 depois de Cristo. Mas a limitação de Paulo estar preso lá não o impediu de achar caminho para contribuir com a igreja de Colossenses. Preste bem atenção. Paulo se refere a Epáfras como nosso amado colaborador. E para com a igreja de Colosso, ele diz um fiel ministro de Cristo. O resultado do acompanhamento de Paulo a Epáfras resulta no crescimento da igreja de Colosso. Então, de uma forma indireta, a limitação de Paulo de estar na prisão não é uma limitação para ele influenciar, para ele acompanhar, para ele ajudar a igreja a crescer por meio de Epáfras. Minha limitação, seja de idade, seja de tempo, seja de recursos ou qualquer outra, pode ser a oportunidade que Deus está me dando e está dando a você de delegar a outros, de acompanhar outros e eles realizarem. E assim eu posso deixar um legado. Legado tem a ver com pessoas, não com patrimônio, não com estratégia. Mas tem a ver com pessoas que dão continuidade àquilo que eu estou realizando como parceira de Deus. Então, para crescer intencionalmente a nível pessoal, nós precisamos vivenciar um discipulado intencional, um discipulado relacional, um discipulado transformador que nos leva à maturidade em Cristo. Porém, um acompanhamento, seja por meio de discipulado ou assessoria, que me leva, a assessoria me leva a crescer no nível ministerial, essa assessoria discipulado, ela deve ser no mesmo nível da minha influência no reino de Deus. Se eu sou pastora de igreja local, pastor de igreja local, eu necessito ter um pastor ou um assessor que me acompanhe neste processo de igreja local, um especialista com um olhar de fora que me acompanhe de como estou desenvolvendo o processo de ser uma igreja saudável e discipuladora, e não buscar essa pessoa somente em hora de crise, mas ter intencionalmente uma pessoa que me acompanha. Paulo acompanhava Epáfras, Eliseu acompanhava seus discípulos, e é no contexto do acompanhamento que as situações vão acontecendo e podemos fazer intervenções e contribuirmos com o crescimento daquela pessoa e o crescimento das pessoas que ela tem sob sua influência no reino de Deus. Então é muito interessante que seja você líder de um pequeno grupo, seja você pastor, seja você líder de movimento, seja o nível de influência que nós temos no reino, nós precisamos de pessoas que nos acompanhem no nível individual, pessoal, em nossa caminhada de maturidade cristã por meio discipulado, e precisamos de assessores que nos levem a desenvolver e a crescer, a estar no nível que Deus quer que eu esteja, de visão que Ele tem me dado para servir e influenciar no reino. Então, você pode dizer que você é alguém acompanhado? Você tem pessoas que o acompanham em discipulado em seu processo de maturidade espiritual? Você tem um assessor que o leva a crescer ministerialmente no nível de influência que Deus tem lhe colocado no reino, seja como líder de um pequeno grupo, célula, de uma equipe de ministério, seja pastor de igreja local ou líder de um movimento de discipulado? Sozinhos não. Nós necessitamos de pessoas para crescer. Deus nos dá o crescimento, mas precisamos de pessoas que plantam e regam em nossa vida. E isso não pode ser acidental ou num momento de crise. Precisa ser uma cultura em nossa vida. Acompanhamento. Eliseu com seus profetas, Paulo com Epáfras. Temos bons exemplos bíblicos. E queremos então crescer. E Deus nos dá pessoas para investir em nossa vida. Fique atento.
seja intencional, cresça muito, até Jesus voltar. Minha oração é que você não ande sozinho. Busque ter qualidade em seu microgrupo de discipulado. Busque priorizar os espaços de assessoria que você tem. E se você não tem, seja intencional em buscá-los. Um grande abraço.